Tudo o que você precisa saber sobre as 6 cláusulas essenciais do contrato de locação. A primeira cláusula é justamente sobre o valor do aluguel e também o critério de reajuste. Essa cláusula é muito importante, principalmente porque todo ano o aluguel se reajusta e você precisa entender qual é o tipo de índice atualizado que vai ser utilizado, principalmente para você se organizar. Nós temos vários índices utilizados hoje no mercado imobiliário, então entenda qual é o índice utilizado dentro do seu contrato e se programe, principalmente para saber o que? O aniversário do contrato. Se você fez o contrato, identifique qual é o mês, qual é o ano e pense no aniversário desse contrato. Como o reajuste é anual, toda vez no aniversário dele vai ter um reajuste. Então faça esse cálculo, analise e entenda que não são parcelas fixas até o final do contrato. Identifique qual é o tempo do contrato, perceba qual é esse índice de ajuste e faça o seu cálculo. Segunda cláusula essencial, prazo de locação. É sempre importante perceber que cada tipo de prazo de locação tem seu ponto positivo e ponto negativo. Geralmente, os contratos de locação residencial e comercial possuem pelo menos 5 anos, principalmente por conta dos critérios de organização da renovatória, que é justamente aquele momento que você quer discutir e renovar o contrato de aluguel. Então, é importante pensar qual é esse tempo, esse prazo definido do contrato de locação para você se organizar em relação à renovatória, em relação a justamente quanto tempo você vai ficar dentro desse imóvel, viu? Terceira cláusula, garantias. Essa cláusula essencial é principalmente para você entender se vai depender de um fiador, de um seguro-fiança ou de um imóvel como garantia. Mas atenção, você não pode ter mais de uma garantia dentro do mesmo contrato. Isso é uma contravenção penal e, inclusive, pode ser denunciado, viu? Depósito calção também é um tipo de garantia desse imóvel. Então, é importante pensar que esse depósito calção precisa ter essa norma específica. No final do contrato, se não tiver nenhum tipo de problema, esse depósito calção precisa ser devolvido. Se ele não for devolvido, mais uma questão criminal que você precisa verificar. Quarta cláusula essencial do contrato de aluguel: destinação do imóvel, uso do imóvel e as benfeitorias. Por que aqui é importante? Principalmente para quem vai fazer reforma dentro do imóvel. Isso aqui é importante para você analisar o que você pode ou não fazer de reforma dentro do imóvel e do que precisa ou não de autorização do proprietário. Isso é importante para você se organizar também no momento que você sair do local. Porque se você fez benfeitorias, precisa analisar se você vai ter que retirá-las, que é justamente essas obras, ou se você vai ter que ajustar, ou se você vai ter algum tipo de abatimento específico em relação a essas obras dentro desse imóvel. Então é importante você verificar o uso desse imóvel para ver se você vai seguir corretamente, qual vai ser essa destinação, e você precisa organizar para que isso não seja uma infração contratual e até mesmo essa questão das benfeitorias, porque nós temos várias benfeitorias dentro do Código Civil e na Lei de Locações. Principalmente as benfeitorias estruturais, é importante ter esse ponto de atenção, porque as benfeitorias estruturais é, em regra, de responsabilidade do proprietário, o locador. E ele que precisa fazer essas alterações, fazer essas organizações. Se for o inquilino que for fazer, é importante perceber se vai ter um abatimento do aluguel ou se vai ser justamente o proprietário que vai fazer essa organização. Então, identifique isso dentro do contrato e analise qual vai ser o procedimento. Porque se for algo emergencial, você precisa entender qual é o prazo para que o proprietário resolva ou até mesmo que ele delegue isso para o inquilino resolver. Quinta cláusula essencial é justamente a cláusula de finalização do contrato, a rescisão e a devolução do imóvel. É muito importante que tenha um procedimento organizado. Porque se no início teve uma vistoria inicial do imóvel para analisar esse imóvel, vai precisar também ter uma vistoria final para bater se tudo está correto ou não. E aí nós precisamos que ali dentro desse contrato tenha um prazo que o inquilino precisa notificar o proprietário ou que o proprietário precisa notificar o inquilino para ter essa devolução do imóvel, o procedimento de entrega das chaves, a vistoria final, a análise de pendências financeiras ou pendências do imóvel. É importante que isso tenha ali muito bem descrito.
até mesmo em relação às multas. Porque hoje, em regra, dentro do mercado imobiliário, nós temos a multa que é de 3 aluguéis proporcionais, isso em relação a questões de rescisão antecipada do contrato. Então é importante perceber que nós temos a necessidade de ter essa cláusula inclusa dentro do contrato, trazendo todo esse detalhamento, para que se evite problemas no final do contrato, que é justamente na devolução do imóvel e que aconteça alguma rescisão ou até multa específica dentro desse contrato. Sexta cláusula essencial, nós temos principalmente para saber os custos do que vai ser essa questão do imóvel. Muitas das vezes, o proprietário, o locador, o corretor, enfim, não traz isso de forma descrita no anúncio, que é justamente o valor do IPTU, da água, do aluguel, a parte específica da questão da taxa de bombeiro, ou lá o DEMI, enfim, das taxas complementares. Então é importante que isso esteja no contrato para que você consiga acompanhar os valores relacionados. Além disso, saiba quando que vencem esses tributos para a sua própria organização. Geralmente o IPTU é anual, então todo ano vai vencer durante um mês específico do ano. A questão da taxa de bombeiro também, laudêmio também, além das questões que já são mensais. Então é importante que isso esteja descrito no contrato, da responsabilidade e de quem que vai arcar com isso, para que o inquilino e o proprietário se organizem em relação a isso. Depois de ouvir essas 6 cláusulas essenciais, é importante você pensar que o contrato é fundamental para organizar essa questão dessa negociação. Aqui a questão do aluguel é um acordo entre o proprietário e o inquilino, o locador e o locatário. Então é muito importante que tenha um contrato muito bem redigido e revisado, para evitar que isso se torne dor de cabeça, porque muitas das vezes o problema está em o inquilino não seguir o contrato ou o proprietário não seguir o contrato. Então pense em levar esse contrato para ser redigido por um profissional do mercado imobiliário que saiba atuar, um advogado, um corretor que seja especializado nisso. Então tenha essa noção dessas cláusulas essenciais, revise os seus contratos e procure profissionais que sejam renomados e atualizados dentro do mercado imobiliário. Isso vai te auxiliar cada vez mais nessa administração do imóvel. Se você gostou desse vídeo, encaminhe justamente para 3 amigos que precisem de aluguel, seja aluguel residencial ou que estejam justamente com um negócio, para ter um aluguel comercial.